Vamos agora ao modelo de fatores específicos. Vamos entender o que são as questões relacionadas aos tais fatores. E aí, claro, aqui está simplificado. São fatores de produção específicos, né? Então vamos ver o que isso significa. O modelo de fatores específicos ele foi desenvolvido por Paul Samuelson, um importante economista aí do século XX, e Ronald Jones. Os autores até colocam aqui uma referência que eles vão desenvolver aí neste... tem 2 artigos científicos, né? Um numa revista de economia da Suécia, né? Olin Was Right. E o do Jones, um modelo de 3 fatores na teoria, no comércio e na história. São 2 aparentemente, o do Samuels é um artigo científico, né? Um artigo numa revista. E o do Jones é um capítulo de um livro aí de 1971. Ambos elaboraram esse modelo em 1971. Então vamos voltar aqui. Então, o modelo de fatores específicos foi desenvolvido por Samuelson Johnson. Como modelo ricardiano simples, ele pressupõe uma economia que produz 2 bens e que pode alocar seus fornecimentos de mão de obra entre os 2 setores. Então, claro, mais uma vez, um modelo simplificado, tem todas as suas limitações, mas é um modelo que nos permite desenvolver um raciocínio teórico. Entretanto, ao contrário do ricardiano, o modelo de fatores específicos permite a existência de fatores de produção além da mão de obra. Então, considerando que a mão de obra seja um fator móvel, que pode se mover entre os setores, esses outros fatores são considerados específicos. Então, aqui neste caso, no modelo de fatores específicos, você teria a mão de obra, que seria um modelo móvel, e você ia considerar todos os outros fatores de produção, por exemplo, terra, capital, maquinário, como fatores específicos. Ou seja, eles podem ser usados somente na produção de determinados bens. E aí tem essa questão. Vamos ver aqui nesse quadro fortalecer essa ideia. Então, o que é o tal do fator específico? Então, no modelo desenvolvido neste capítulo, assumimos que 2 fatores de produção, lá, terra e capital, estão permanentemente ligados a determinados setores da economia. Lembrando que a mão de obra vai ser considerada móvel, ainda que não seja na prática, e você vai considerar outros fatores, como terra e capital, como fatores ligados a determinado setor. No entanto, nas economias desenvolvidas, as terras agrícolas recebem apenas uma parte pequena da renda nacional. Então, quando os economistas aplicam um modelo de fatores específicos para economias como as dos Estados Unidos ou da França, geralmente não abordam a especificidade de fator como uma condição permanente, mas como uma questão de tempo. Por exemplo, as cubas usadas, veja, para fermentar cerveja e as prensas de estampagem usadas para construir a lataria de veículos não podem ser substituídas uma pela outra, ou seja, são, digamos assim, máquinas ou equipamentos de produção, cubas para fermentar cerveja e prensas para, digamos assim, construir a lataria, a chapa do carro. Não podem ser substituídas uma pela outra. E então, esses tipos de equipamentos diferentes, eles são específicos de suas indústrias. Você pode vender a cuba de cerveja para uma outra indústria de cerveja. Mas não dá para pegar aquele fator de produção, digamos, aquele bem, e levar para outro setor. Porém, com o tempo, seria possível redirecionar o investimento das fábricas de automóveis para cervejarias ou vice-versa. Como resultado, no longo prazo, tanto as cubas quanto as prensas, vamos subir aqui, de estampagem, podem ser consideradas 2 manifestações de um fator único e móvel que seria o chamado capital. Então, na prática, a distinção entre fatores específicos e móveis não é uma linha assim tão definida. Pelo contrário, trata-se da velocidade de ajustamento, com alguns fatores sendo mais específicos,
à medida que você demora mais tempo para reimplantá-los entre as indústrias. E aí, ou seja, sobre essa perspectiva, estaria a ideia, portanto, de que os fatores seriam específicos muito mais no curto prazo, do qual, portanto, é a tal da velocidade de ajustamento, do que no longo prazo. Então, quão específicos são os fatores de produção na economia real? A mobilidade dos trabalhadores, ela varia de acordo com as características do trabalhador, como a idade e a ocupação da mão de obra, se ela necessita de habilidades gerais ou específicas. No entanto, podemos medir uma taxa média de mobilidade ao olhar para a duração do emprego para a duração do desemprego após a demissão do trabalhador. Então, digamos assim, um trabalhador de caixa no comércio, ele pode ter certa mobilidade, porque ser caixa num supermercado e ser caixa numa loja de autopeças dá no mesmo. Mas há outras profissões que a taxa média de mobilidade, ou seja, a duração de desemprego após a demissão, pode ser muito grande. E aí revela, portanto, a especificidade desse trabalhador. Depois de 4 anos, um trabalhador demitido nos Estados Unidos tem a mesma probabilidade de ser empregado que um trabalhador semelhante que não foi demitido. Então, esse intervalo de tempo de 4 anos se compara com um tempo de vida de 15 ou 20 anos para uma máquina especializada típica e de 30 a 50 anos para estruturas, um shopping center, um prédio de escritórios ou uma planta de produção. Portanto, a mão de obra é certamente um fator menos específico do que a maioria dos tipos de capitais. Mas aqui eu faço só uma observação, um parêntese. Depende. Os setores hoje, muito tecnológicos, eles exigem uma mão de obra extremamente específica. Extremamente específica. Então, se a gente for ver o nível de competências, especificidades de trabalho, digamos, desses programadores, analistas de sistema, etc., é um trabalho extremamente sofisticado. Então, é claro que, em geral, a mão de obra é menos específica do que uma máquina, como aí, uma máquina para prensar chapa para fazer lataria de veículo. Putz, é uma máquina muito específica. Aquela máquina não pode ser usada, sei lá, para fazer lata de atum. Então, são coisas diferentes, muito específicas e que, claro, enfim, sobretudo no curto prazo. No entanto, mesmo que a maioria dos trabalhadores possa encontrar novo emprego em outros setores dentro de um intervalo de tempo de 4 anos, a comutação das ocupações implica custos adicionais. Então, veja, um trabalhador deslocado que é reempregado em uma ocupação diferente sofre uma queda permanente de 18% dos salários em média. Isso se compara com uma queda de 6% se o trabalhador não mudar de ocupação. Ainda tem essa questão, ou seja, mudar de área de trabalho ainda produz um custo na renda, portanto a renda, em média a renda cai, o que gera, digamos assim, muito mais resistência para que as pessoas de fato mudem de área. Assim, a mão de obra é verdadeiramente flexível somente antes de um trabalhador ter investido em qualquer habilidade específica de ocupação. Então, claro, um jovem que teoricamente não tem muitas competências específicas, esse jovem sem competências específicas, ele é flexível. Mas um trabalhador que vai passando décadas numa determinada profissão, ganha habilidades muito específicas de ocupação, é claro que ele não é tão flexível quanto um trabalhador sem essas competências. E isso, claro, tem um custo, e o capítulo está trazendo, desde a sua primeira página, o fato, como aqui a gente viu, né? Então, veja, aqui também nesse quadro, o que é o fator específico, também faz menção a trabalhos acadêmicos em revistas aí de renome, né? No Jornal de Economia do Trabalho e numa revista de economia internacional, o fato de que você tem
um prejuízo da renda. Ou seja, você tem um prejuízo na distribuição de renda. Portanto, ficar desempregado numa área e não achar ocupação na mesma área, você já tem um prejuízo econômico muito grande. Enfim, imagine se isso vier como efeito do mercado internacional. Agora vamos ver aqui a primeira questão, que são os pressupostos do modelo. Depois a gente passa aí para as possibilidades de produção. Imagine uma economia que pode produzir dois bens. Então, pode produzir tecido e alimento. Então, mais uma vez, um modelo bem simplificado. Mas preste atenção nos pressupostos para que fique fácil compreender o que essa teoria, o que essas teorias querem dizer. Então, imagina um país lá, uma economia que produz tecido e alimento. Porém, em vez de um fator de produção, agora o país ele tem três. Então, você tem mão de obra, representada por L, né, de labor. Você tem capital, K. E você tem o solo ou a terra, né, T. Então, três fatores. Então, produz dois produtos finais, tecido e alimento. E você tem três fatores de produção, né, ou bens de produção, como mão de obra, capital e terra. O tecido é produzido usando capital e mão de obra, e não tem terra, mas sem terra. Enquanto o alimento é produzido por terra e mão de obra, mas não capital. Capital aqui também para descrever muito máquinas, né? Então, às vezes você pensa assim, para produzir alimento não precisa de capital, claro que precisa de investimento. Mas aqui, nessa economia simplificada, capital aqui se refere, portanto, a maquinários. Então, para produzir tecido eu preciso de dois fatores de produção, capital e mão de obra, e para produzir alimento eu preciso de terra e preciso de mão de obra. Portanto, veja, a mão de obra é, portanto, um fator móvel que pode ser usado em qualquer setor. Então, a mão de obra é aquele fator de produção que pode ser atribuído aos dois tipos de produto, a tecido e alimentos. Enquanto a terra e a capital são dois fatores específicos que podem ser usados somente na produção de uma das mercadorias. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a terra, se a produção de alimentos diminui, a terra não pode se deslocar para a produção de tecido, ou o capital não pode se deslocar para a produção de alimentos. Portanto, esses fatores de produção que são utilizados apenas por um tipo de produto seriam aqui, enfim, do ponto de vista teórico, dois fatores específicos. A terra também pode ser pensada como um tipo diferente de capital, que é específico para o setor de alimentos. Veja o quadro anterior, o quadro lá que a gente viu sobre o que é um fator específico. Então vamos avançar aqui nos pressupostos. Aí veja, quanto de cada bem a economia vai produzir? Então essa é uma pergunta clássica da economia. Então, como é que essa economia vai atribuir os seus fatores e a sua capacidade de produção limitada? Como é que ela vai alocar isso entre produzir tecidos e produzir alimentos? A produção de tecido da economia depende de quanto capital e mão de obra são usados nesse setor. Então veja, essa relação para produzir tecido é resumida pela chamada função de produção. Então, a produção de tecido vai depender de quanto capital eu tenho para produzir tecido e quanto mão de obra eu vou precisar nesse setor. Então, essa função de produção que nos diz a quantidade de tecido que pode ser produzido dada qualquer entrada de capital e mão de obra. Portanto, a produção de tecido está em função da quantidade de capital e a quantidade de mão de obra que está disponível nessa economia. O que, claro, se você já assistiu uma aula de introdução à economia, aqui no meu canal nós temos, enfim, várias aulas de introdução à economia, e for lá nas aulas relativas à produção, você vai ver mais ou menos essa ideia da função de produção. Então veja, a função de produção para o tecido pode ser então resumida algebricamente como o seguinte: a quantidade de tecido está em função, portanto, da quantidade que você vai usar de capital e da quantidade de mão de obra disponível para a produção de tecido. Então, sendo QT a produção de tecido da economia, K o estoque de capital da economia e LT a força de trabalho empregada no tecido.
E uma função parecida vai ser utilizada para a produção de alimentos. Então, a função de produção para alimentos, nós temos então que a quantidade de alimentos, então é a quantidade, a produção de alimentos nessa economia, está em função agora não de capital, mas de terra, que seria aqui o S, e a quantidade de trabalho destinado à produção de alimentos. Então, veja, sendo a quantidade que há a produção de alimentos da economia, S a fonte de terra da economia e LA a força de mão de obra dedicada, portanto, à produção de alimentos. Então, veja, cada produção, cada produto tem a sua função de produção. Então, a função de produção de tecido, a função de produção de alimentos. Cada uma em função, portanto, dependem, portanto, dos fatores de produção lá que foram delegados ou são necessários para a produção daquele determinado tipo de produto. Então, tecido depende de capital e mão de obra, alimento depende de terra e mão de obra. Então, veja, para a economia, portanto, como um todo, a mão de obra empregada deve ser igual à oferta de mão de obra total. Então, veja, o que vai ser, então, a oferta de mão de obra da economia? Vai ser o somatório, ou seja, eu vou ter toda a mão de obra destinada para produzir tecido, mais a mão de obra destinada a produzir alimentos. Lembrando que nessa economia simplificada, você tem a produção de 2 produtos apenas, alimento e tecido. Portanto, o somatório da mão de obra para produzir tecido mais a mão de obra para produzir alimentos é igual à oferta de mão de obra total desta economia. Ok? Então, aqui nós temos, portanto, 3 funções. Então, nós temos aqui 3 equações. 2 são funções de produção e a terceira revela, digamos assim, a conta que descreve a oferta, né, de trabalhadores, a oferta de mão de obra total nessa economia. Então, 2 funções de produção e uma que vai ser aquela que vai descrever, portanto, a oferta de mão de obra total. Perfeito? Pois bem, então aqui a gente tem já os pressupostos necessários para compreender essas questões. Agora vamos ver, a partir desses pressupostos, quais são as possibilidades de produção. Como é que nós vamos organizar a produção nesta economia? Que era aquela pergunta que tinha ali no segundo parágrafo. Quanto é de cada bem que a economia vai produzir? Qual é a fronteira de possibilidade de produção de um produto e do outro produto? Como que a economia vai combinar de maneira racional a produção desses 2 produtos e como que o fator de produção trabalho vai se mover e os outros não vão se mover? Então vamos ver aí nesse subtópico possibilidades de produção. O modelo de fatores específicos pressupõe então que cada um dos fatores específicos, nesse nosso caso capital ou terra, possa ser usado apenas em um setor produtivo. Lembrando aqui, tecido usa capital e produção de alimentos usa terra. Tecidos ou alimentos, respectivamente. Apenas a mão de obra pode, portanto, nesse modelo simplificado, ser usado em ambos os setores. E aí é aquilo que a gente falou nas sessões anteriores, na sessão anterior. O fato de que, neste caso, nós temos um fator móvel, a mão de obra, portanto, vamos supor, eu sou um trabalhador que trabalha na indústria de tecidos, caso eu fique desempregado, a indústria de tecido venha a receber uma competição do setor externo, eu posso migrar e virar um trabalhador na produção de alimentos. Assim, para analisar as possibilidades de produção da economia, precisamos apenas perguntar como o mix de produção da economia muda conforme a mão de obra é deslocada de um setor para outro. Então, na verdade, o que vai definir a quantidade do que vai ser mais ou menos produzido entre tecido ou alimentos é o fato de como a mão de obra está alocada entre os setores ou como ela se desloca. Isso pode ser feito graficamente, primeiro representando as funções de produções pelas equações. Então, veja,
Vamos agora ver graficamente as equações 4.1, que é a função de produção que está aqui do lado de tecido, e a equação 4.2, que é a equação que reflete a função de produção dos alimentos. E em seguida, colocando-as juntas, vamos derivar a fronteira de possibilidade de produção, ou seja, a fronteira, o máximo de produção, dados os recursos limitados que esse país tem para produzir ambos os produtos. Então, quem já assistiu alguma coisa, por exemplo, de microeconomia, sabe o que é a tal da fronteira de possibilidade de produção. A figura 4.1, que a gente vê daqui a pouco, ilustra a relação entre a entrada de mão de obra e a produção de tecido. Portanto, veja, ó, quanto maior a entrada de mão de obra para uma determinada oferta de capital, maior será a produção. Então, só vamos aqui dar só uma bisolhada. Então, aqui, ó. Então, veja, a função de produção para tecido. Então, quanto mais mão de obra se desloca para a produção de tecido ou é empregada na produção de tecido, maior a produção. Por isso que aqui, ó, produção no topo aqui, quanto mais trabalhador tiver. Então, mais trabalhadores disponíveis, mais trabalhadores empregados na produção de tecido, mais será, portanto, a produção de tecido. Entretanto, como resultado dos rendimentos decrescentes, cada homem-hora sucessivo aumenta menos a produção do que anterior. Então, isso é demonstrado pelo fato de que a curva que relaciona a entrada de mão de obra e produção fica mais plana em níveis mais elevados de emprego. Então, aqui você tem um crescimento, digamos assim, exponencial, mas aqui você começa a ter uma estabilização na quantidade em que você adiciona mais mão de obra, porque, claro, toda a produção, ela depende dos efeitos da chamada lei dos rendimentos decrescentes. Ou seja, como o nome diz, a lei dos rendimentos, ou seja, você aumenta a sua produção cada vez menos cada vez mais decrescente. Então aqui você adiciona um trabalhador, a produção expande muito. Aqui você adiciona um trabalhador, a produção não expande tanto quanto no período anterior. Então você tem esse fenômeno. Mas o fato aqui geral é o fato de que mais trabalhadores, mais produção. Claro que depois você atinge um rendimento decrescente. Mas a princípio você tem os rendimentos crescentes. Mais trabalhador, mais produção. Então, olha lá, na figura 4.1, a inclinação, portanto, da função de produção do tecido representa, portanto, o produto marginal da mão de obra, ou seja, a adição à produção gerada pela inclusão de mais um homem-hora. Então, lá no começo da produção, quando a produção ainda é pequena, quanto mais trabalhadores eu adiciono, homens-horas eu adiciono, maior será a produção. No entanto, se a entrada de mão de obra for aumentada sem aumentar o capital, você terá o efeito dos rendimentos decrescentes. Ou seja, se eu só aumento a quantidade de trabalhadores, eu aumento a produção até o ponto em que essa produção eu boto mais um trabalhador e a produção não vai aumentar tanto. Só vai aumentar se, portanto, eu expandir o segundo fator de produção, que nesse caso é capital. Então, vamos dar um exemplo prático. Então, assim, eu tenho uma máquina e tenho um trabalhador. Se eu botar dois trabalhadores, aumenta a minha produção. Boto 3, aumenta a minha produção. Boto 4, aumenta a minha produção. Boto 20 trabalhadores, a minha produção não vai aumentar tanto quanto lá quando eu tinha 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu só tenho ainda uma máquina. Então eu vou ter uma máquina e aí eu vou ter um ponto de eficiência, sei lá, de 10 trabalhadores. Se eu coloco 20, essa minha produção não vai aumentar tanto quanto aumentou do trabalhador 0 ao trabalhador 10. Para que aumente, eu preciso comprar a segunda máquina. Se eu não aumento a segunda máquina, eu vou vivenciar na minha produção os efeitos dos rendimentos decrescentes. Que significa lá, ó, uma vez que eu adiciono um trabalhador, significa que cada trabalhador tem menos capital para trabalhar
cada incremento sucessivo de mão de obra adicionará menos à produção do que o anterior. Então, digamos assim, o quarto trabalhador adicionou 5, o quinto trabalhador adicionou 6, o sexto trabalhador adicionou 7, mas o sétimo trabalhador adicionou 0, alguma coisa. Então significa que você tem uma menor adição à produção. E aí, claro, esse trabalhador adicional começa a se tornar ineficiente. Então, mais uma vez, o que são os rendimentos decrescentes? Uma vez que eu adiciono um trabalhador, significa, portanto, que o trabalhador tem menos capital para trabalhar, ou seja, o mesmo capital é dividido por mais trabalhadores. E cada incremento sucessivo de mão de obra, eu adiciono menos à produção do que aquele último trabalhador ou trabalhador anterior que foi contratado. Os rendimentos decrescentes são refletidos na forma da função de produção, portanto, em que a função de produção de tecido ela fica mais plana à medida que avançamos para a direita, indicando, portanto, que o produto marginal, o produto adicional da mão de obra, diminui conforme mais mão de obra é usada. Então, esse é um conceito que qualquer economista tem que dominar, ou quem entende, ou quem quer entender de economia tem que dominar, que é um conceito tradicional da microeconomia e que é fundamental que se entenda. Aqui tem até uma nota de rodapé que vai dizer o seguinte: os rendimentos decrescentes para um único fator não implicam rendimentos decrescentes para a escala, quando todos os fatores de produção são ajustados. Assim, os rendimentos decrescentes para a mão de obra são inteiramente consistentes com os rendimentos constantes na escala de mão de obra e de capital. Então, é isso aí, aquilo que a gente já falou, apenas um adicional. Então, os rendimentos decrescentes para um único fator não implicam rendimentos decrescentes para a escala quando todos os fatores são ajustados. Então, por exemplo, se eu ajusto a quantidade de capital, mantendo, digamos assim, uma quantidade de capital constante, eu adquiro escala. Porque se a lei dos rendimentos decrescentes ela fosse predominante, se eu não faço a variação de todos os fatores de produção envolvidos, você não teria hoje as grandes produções em escala. Então, a produção em escala, ela existe, ela é sempre mais eficiente, quanto mais eu vou ajustar todos os fatores de produção. Eu não posso apenas ajustar um fator de produção. Ou, por exemplo, eu boto mais máquinas e menos trabalhadores. Enfim, isso não vai combinar, a não ser que eu mude a função de produção por outras razões, como, por exemplo, razões tecnológicas. Enfim, mas aí é uma outra discussão de economia mais complexa nesse momento. Agora veja, a figura 4.2 mostra as mesmas informações de outra maneira. Então nela traçamos diretamente o produto marginal da mão de obra em função da mão de obra empregada. No apêndice deste capítulo mostramos que a área sobre a curva de produto marginal representa a produção total de tecido. Então, o que agora a gente tem aqui paralelamente? Nós temos o produto marginal da mão de obra. Então veja, aqui a quantidade de trabalhadores e aqui o produto marginal. O produto marginal é aquilo que eu vou acrescentar à produção. Então imagine que tem uma fábrica, eu sou contratado como trabalhador, quanto a mais eu vou dar de produção indo trabalhar naquela fábrica? Então, à medida que você vai aumentando a quantidade de trabalhadores, o produto marginal ele vai declinando, portanto, uma curva de inclinação negativa e que, consequentemente, vai revelar, portanto, que o outro fator de produção, que é o capital, ele está estagnado. Então, se eu só aumento a quantidade de mão de obra, note que o produto marginal oferecido por essa quantidade de trabalhadores é diferente dessa quantidade maior de trabalhadores. Então, 5 trabalhadores vão produzir muito e 15 trabalhadores vão produzir menos marginalmente. Isso não quer dizer que a quantidade absoluta da produção aumenta. A quantidade da produção sempre vai aumentar à medida que eu coloco mais trabalhadores, etc. Que a escala é o que a gente viu ali na nota de rodapé número 5. Então, eu estou falando individualmente, ou seja, eu vou para uma fábrica que já está sobrecarregada de trabalhador. Então, quando eu chego lá, o último trabalhador contratado entregava, digamos, 8 pares de sapato por dia. Se eu entrar para entrar naquela fábrica, eu vou entregar 6 sapatos e meio, porque
a quantidade de capital por trabalhador diminuiu, enfim, você tem dificuldades, inclusive físicas, inclusive, enfim, de lei de física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, você tem limitações no uso de maquinário, no uso de ferramentas, uma série de razões técnicas, inclusive de engenharia, quando você tem essa teoria. Eu sempre fico imaginando que você não pode colocar, digamos, trabalhadores de maneira indeterminada numa fábrica do mesmo tamanho. Enfim, as estruturas físicas, elas têm limite, ok? Então, aqui, nós temos a figura, então, 4.1, função de produção para tecido, aumenta a produção quanto mais trabalhadores, atinge um ponto em que você alcança lá o nível máximo de eficiência, e a partir daí você tem os resultados dos rendimentos decrescentes. E quando você vê o produto marginal da mão de obra, veja, o produto marginal da mão de obra dos setores de tecidos, tem uma inclinação igual à inclinação da produção, mostra que é mais baixo quanto mais mão de obra o setor emprega. Então, vou aumentando a quantidade de trabalhadores, a quantidade de produto por trabalhador diminui, revelando, portanto, aí essa limitação técnica, essa limitação produtiva, ok? Um par semelhante de diagramas, portanto, pode representar também a função de produção de alimentos. Então, do mesmo jeito que a gente mostrou aqui, fez um par de gráficos para a produção de tecido, também poderíamos fazer para a produção de alimentos. Esses diagramas podem, então, ser combinados para derivar, então, aí a fronteira de possibilidade de produção para a economia, conforme ilustrado na figura 4.3, que a gente vê daqui a pouco. Como vimos no capítulo 3, a fronteira de possibilidade de produção, ela mostra o que a economia é capaz de produzir, levando em conta justamente os seus recursos limitados. E aí a economia tem que fazer escolha, nesse caso, tem que fazer escolha se vai produzir mais tecido ou se vai produzir mais economia. Nesse caso, ele mostra quanto alimento ela pode produzir para qualquer produção determinada de tecido e vice-versa. Então, a figura 4.3 é um diagrama de 4 quadrantes. No quadrante inferior direito, nós mostramos a função de produção para tecido ilustrado na figura 4.1. Desta vez, no entanto, podemos rodar a figura de lado. Um movimento para baixo ao longo do eixo vertical representa um aumento da entrada de mão de obra para o setor de tecidos, enquanto um movimento para a direita ao longo do eixo horizontal representa um aumento na produção de tecido. No quadrante superior esquerdo, mostramos a função correspondente à produção de alimentos. Daqui a pouco a gente olha isso e vai ficar mais claro. Essa parte da figura também é invertida, de modo que um movimento para a esquerda ao longo do eixo horizontal indica um aumento da entrada de mão de obra para o setor de alimentos, enquanto um movimento ascendente ao longo do eixo vertical indica um aumento da produção de alimentos. Então, vamos lá rapidinho. Dá uma olhada, então, figura 4.3, a fronteira da possibilidade de produção no modelo de fatores específicos. Então, olhe, vamos dar aqui uma olhada com calma. Então, neste quadrante aqui, nós temos a função de produção para alimentos. Então, note a função de produção para alimentos. Então, aqui significa a produção de mercadoria 1. Então, aqui, se eu estou nesse ponto aqui, significa que eu vou produzir mais alimentos e significa que eu vou, portanto, empregar mais trabalhadores. A função de produção de tecidos está aqui embaixo e do mesmo jeito. Então, se eu tô neste ponto aqui, eu vou, portanto, produzir mais e vou, portanto, contratar mais trabalhadores. Então, desse lado, eu tenho o eixo de trabalhadores, aqui eu tenho os eixos de produção. Então, enfim, com calma a gente vai vendo. Então, apenas para falar o que a gente já leu. Então, aqui função de produção para alimentos, aqui função de produção para tecidos. Se vai ficar complexo neste primeiro momento, para o vídeo, analisa o gráfico com calma, copia, enfim, faz as suas anotações, né? Ou, digamos, decalca esse gráfico aí no papel para ficar claro para você. E aí veja os movimentos. Então, essas curvas, elas estão estilizadas para fazer esse gráfico, digamos, mais complexo, em que vai mostrar a fronteira de possibilidade de produção dessa economia. Então,
vamos com bastante calma. Então, mais uma vez, aqui nós temos a curva que vai refletir a função de produção dos alimentos e aqui a curva de função de produção para tecidos. Veja que elas estão, enfim, de maneiras diferentes do que é o tradicionalmente utilizado na ciência econômica, ok? Agora vamos aqui, ó. O quadrante inferior esquerdo, tanto o quadrante inferior esquerdo, representa a alocação de mão de obra da economia. Então, ambas as quantidades são medidas ao inverso do sentido habitual. Então, veja, olha lá, que aí tem uma questão seguinte, ó. Um movimento descendente ao longo do eixo vertical indica um aumento na mão de obra empregada em tecido. Então, se eu aumento a mão de obra empregada em tecido, um movimento para a esquerda ao longo do eixo vertical indica um aumento da mão de obra empregada para alimentos. E uma vez que o aumento da mão de obra em um setor significa menos mão de obra estar disponível para o outro setor, as possíveis alocações são indicadas por uma linha inclinada para baixo. Então, essa linha lá rotulada de AA inclina para baixo em um ângulo de 45 graus, ou seja, ela tem uma inclinação de menos 1. E aí vamos voltar lá. Então, no quadrante inferior esquerdo, eu tenho aqui a alocação de mão de obra. Então, veja, ó, olha como é interessante. Vou subir aqui. Olha como é interessante. Então, veja, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu quero empregar mais trabalhadores na produção de alimentos, e eu tiver nesse ponto aqui, por exemplo, eu vou ter 1. Então, significa que eu quero produzir mais alimentos, vou empregar mais trabalhadores em alimentos. Mas se eu emprego mais trabalhadores em alimentos, eu emprego menos trabalhadores em tecidos. E aí a produção de tecidos vai ficar aqui com essa quantidade de trabalhadores. Então, menos trabalhadores. Então, se eu vou estar num ponto mais alto na curva, na função de produção de alimentos, eu vou estar numa curva mais baixo na função de produção de tecidos, porque eu vou ter menos mão de obra. E aí, nesse caso, seria 1. Agora, essa curva A, veja só. Se eu agora quero produzir mais tecidos e vou, portanto, empregar mais trabalhadores em tecidos, eu vou empregar menos em alimentos. Então, mais trabalhadores em tecidos, eu vou estar aqui no ponto 3. No ponto 3, significa que eu vou estar numa posição mais baixa na curva de produção de alimentos, portanto, eu vou produzir menos alimentos porque estou com menos trabalhadores na produção de alimentos. Então, veja como é interessante, ou seja, ao mesmo tempo, numa mesma curva, você vê os pontos e os seus efeitos em duas curvas de produção diferentes. Que é aquilo que a gente falou. Se a mão de obra ela é limitada pela quantidade de trabalhadores que eu tenho no setor de tecido e a quantidade de trabalhadores que eu tenho no setor de alimentos, significa que se eu aumento a quantidade de trabalhadores em tecidos, eu aumento a produção em tecidos, mas eu diminuo a produção em alimentos e diminuo a quantidade de trabalhadores em alimentos. Isso eu posso fazer o movimento inverso, portanto, você vai movimentar a mão de obra entre esses setores. E aí é para mostrar o que é a questão do fator móvel, não ainda a questão dos fatores específicos, que daqui a pouco a gente dá uma olhada. Para ver Então, eu acho que isso aqui ficou claro aqui neste parágrafo. Então, esse parágrafo aqui explica a questão da curva AA. Mais uma vez, se parecer complexo num primeiro momento, eu acho que é válido para o vídeo. Volta quantas vezes for necessário, anota, para que o vídeo, né, dá para ler os parágrafos aqui na tela em que eu vou acompanhando, em que você vai acompanhando a leitura. Então, vai fazendo no ritmo que lhe for mais conveniente, volta e assiste quantas vezes for necessário para que fique claro, para que fique adequado ao seu entendimento, claro, conforme os seus níveis de conhecimento em economia. Para ver por que essa linha representa as alocações de mão de obra possíveis, observe que, se toda a mão de obra fosse empregada na produção de alimentos, por exemplo, LA, se igualaria a L, enquanto LT seria igual a 0. Então, vamos aqui voltar ao gráfico, figura 4.3. Olha lá que interessante. Então, se você empregar todo mundo
desempregar todo mundo na produção de alimentos, note que na produção de tecidos fica zero. Vai ser nesse ponto aqui. Não é? É isso mesmo. Vamos aqui, ó. Se toda a mão de obra fosse empregada na produção de alimentos LA, se igualaria a L. Então, olha lá. LA, opa, cadê? LA, aqui, ó. LA se igualaria a L. E no outro você teria zero. Então, você não teria trabalhadores disponíveis na produção de tecido. Se fôssemos, então, mover a mão de obra gradualmente para o setor de tecido, cada uma-hora movida aumentaria LT em uma unidade, ao mesmo tempo que reduziria LA em uma unidade, traçando uma linha de inclinação de -1 até a oferta de toda mão de obra L ser empregada na produção no setor de tecido. Então, aquilo que a gente fez. Então, se eu diminuo a quantidade de trabalhadores na produção de alimentos, eu aumento na de tecido. Se eu continuo diminuindo a quantidade de trabalhadores na produção de alimentos, eu aumento na produção de tecidos. Se eu continuo diminuindo mais um ponto a quantidade de trabalhadores disponíveis na produção de alimentos, eu aumento na produção de tecidos. Até chegar também no L, em que eu vou ter todos os trabalhadores trabalhando na produção de tecidos, e aqui, ó, no ponto central aqui, nenhum trabalhador empregado produzindo alimentos. Então, note como essa curva é super interessante, essa fronteira de possibilidade de produção. Pode parecer assustador no começo, mas se você for dominando as questões teóricas, enfim, a forma de funcionamento, você vai ver que não é tão difícil quanto parece. Portanto, qualquer alocação específica de mão de obra entre os dois setores pode ser representada por um ponto sobre a A, tal como o ponto 2. Então, veja, a quantidade de trabalhadores, né, ou seja, esse fator móvel, ele pode percorrer toda a curva de AA. Então, significa que qualquer ponto dessa curva, né, AA, você pode organizar a mão de obra. Então, por exemplo, como foi ali dito no texto, se você está no ponto 2, significa que parte da mão de obra está alocada em alimentos, parte da mão de obra está alocada em tecidos. Digamos aqui que se esse 2 fosse um 50%, ou fosse metade, 50% produz alimentos, 50% da mão de obra produz tecidos, apenas por uma questão, digamos assim, didática. Agora veremos como determinar a produção dada qualquer alocação específica de mão de obra entre vamos aqui baixar, entre os dois setores. Aí agora falta o eixo superior à direita, né? Então, suponha que a alocação de mão de obra seja representada, então, pelo ponto 2. Então, se a gente estiver aqui no ponto 2, né? Então, vamos supor que está no ponto 2. Então, tem parte da mão de obra em tecido, parte da mão de obra em alimentos. Então, aqui, ó, se a gente estiver aqui na alocação de mão de obra ponto 2, então, veja, você vai ter esse ponto aqui na produção de tecidos, né? A entrada de mão de obra, você vai estar nesse ponto, e você vai estar neste ponto aqui na produção de tecidos aqui, e na anterior é na produção de alimentos. Então, voltando, se você está no ponto 2, você está aqui neste ponto na função de produção para alimentos, e no ponto 2 você está aqui nesta função de produção para tecidos, ok? Agora vamos lá. No quadrante inferior esquerdo, ou seja, você vai ter L2T ao trabalho, em horas de tecido, e L2A, horas em produção de alimentos. Então, veja que as curvas vão passar aqui por L2A, alimentos, e L2T, de tecido. E agora, então podemos usar a função de produção para cada setor para determinar a produção, que seria a quantidade de tecidos produzidos para essa quantidade de mão de obra, e a quantidade de alimentos produzidos para essa quantidade de mão de obra. Usando as coordenadas Q2T e Q2A, o ponto 2 no quadrante superior direito da figura 4.3 vai mostrar as produções resultantes de tecido e resultantes de alimento. Então, se a gente voltar aqui, né? Então, veja, ó, se eu estou aqui, a produção de alimentos vai estar neste ponto 2,
e a produção de tecidos vai estar aqui neste ponto 2. Ok? Então, digamos assim, neste ponto, digamos que a economia, veja, até fez um quadrado aqui, né? As coordenadas. Então, significa que você tem metade de produção de mão de obra está na produção de alimentos, produzindo, digamos, 2, né, na fronteira de possibilidade de produção da economia, e você tem a condição de tecido também no ponto 2. Isso significa, na prática, e aqui veja, produção de mercadoria 1, seria alimentos, e produção de mercadoria 2, porque se a gente colocasse, se a gente tapasse todos os, se a gente tapasse o quadro 2, ou se a gente tapasse o quadrante superior à esquerda, o quadrante inferior à esquerda e o quadrante inferior à direita, e ficasse só com essa curva de possibilidade de produção, veja que aqui você tem produção da mercadoria 1, ficaria, digamos, num nível na metade, e a produção de tecidos ficaria também na metade. Note que se eu aumento a quantidade de trabalhadores na produção de tecidos, eu desloco o tecido para 3 e diminuo e desloco a produção de alimentos para 1. Ou vice-versa, caso eu tenha. Mas neste caso, em que você tem uma produção, digamos, equilibrada entre as duas mercadorias, você também tem uma produção equilibrada. Então, veja, para traçar toda a fronteira de possibilidade de produção, imaginamos simplesmente repetir esse exercício para muitas alocações alternativas de mão de obra. Então, para traçar toda a fronteira de possibilidade de produção, você tem que repetir esse exercício várias vezes, porque, veja, você tem uma infinidade lá na curva A de possibilidades de alternativas de alocação da mão de obra, e cada vez que você movimentar a mão de obra entre os dois setores, você vai movimentar também a capacidade de produção dele entre as várias possibilidades de produção. Então, podemos começar com a maioria da mão de obra, ou então, veja, podemos começar com a maioria da mão de obra alocada para a produção de alimentos, como no ponto 1, no quadrante inferior esquerdo. Então, olha aqui a diferença. Então, mais uma vez, se você tem, por exemplo, deixa eu apagar aqui o que a gente já fez. Então, vamos lá. Se eu estou no ponto 1, eu tenho mais trabalhadores alocados em alimentos. Então, menos. Se eu estou no ponto 1 aqui de trabalhadores, eu estou num ponto maior de produção. Quer ver aqui, de alimentos. Deixa eu só voltar aqui para ver se era isso mesmo sobre isso. Então, nós podemos começar com a maioria da mão alocada para a produção de alimentos. Então, é isso mesmo. A maioria da produção é alocada, a maioria da mão de obra é alocada para a produção de alimentos. Então, voltando, recomeçando aqui a explicação. Então, podemos começar com a maioria da mão de obra alocada para a produção de alimentos, como no ponto 1, no quadrante inferior esquerdo. Então, eu apaguei aqui. Vamos voltar. Então, a mão de obra aqui, 1, no quadrante inferior, então está aqui. Então, levaria, portanto, a este nível aqui de produção. Portanto, neste caso, você tem mais trabalhadores alocados na produção de alimentos, produzindo mais alimentos, ok? Então, vamos voltar aqui, então. Então, gradualmente, aumentar a quantidade de mão de obra utilizada no tecido até que muitos poucos trabalhadores estejam empregados em alimentos, como no ponto 3. Então, se a gente vier percorrendo, como a gente já fez, do ponto 1 até o ponto 3, na curva de AA, de alocação de mão de obra, a gente vai ver que a gente agora vai estar aqui nessa quantidade crescente de produção. Então, veja que, por exemplo, nesse caso, se a gente vier aqui para a função de produção, o nível de produção de tecido vai estar maior e o nível de produção da mercadoria 1, que seria de alimentos, vai estar menor. Claro, porque a gente alocou mais trabalhadores na produção de tecidos. Os pontos correspondentes no quadrante superior direito
traçarão então a curva que vai de 1 para 3. Portanto, as várias curvas que você vai encontrando aqui, ó, que vão saindo da curva de AA para a curva de produção, para a função de produção de tecido, para a função de produção de alimentos, vai dar uma infinidade de possibilidades de produção, e essa infinidade de possibilidades de produção vai dar uma infinidade de possibilidades, enfim, na curva lá, entre produzir uma mercadoria ou produzir outra mercadoria, as combinações neste ponto, nessa fronteira de possibilidade de produção, onde, portanto, na fronteira de possibilidade de produção, você está usando todos os fatores de produção disponível, não há, por exemplo, desemprego, você, então, tem uma quantidade grande. Assim, o PP no quadrante superior direito, então, voltando aqui, ó, o PP, a possibilidade de produção da economia no quadrante superior direito, mostra as possibilidades de produção da economia para dados suprimentos de terra, mão de obra e capital. Então veja, no modelo ricardiano, em que a mão de obra é o único fator de produção, a fronteira de possibilidade de produção ela é uma linha reta. No caso lá do modelo ricardiano que a gente viu no capítulo 3. Porque o custo de oportunidade de tecido em termos de alimento é constante. Entretanto, veja, quando a gente está aqui no modelo de fatores específicos, a adição de outros fatores de produção altera a forma da possibilidade de produção PP para uma curva. Então, lá no modelo ricardiano, com apenas a mão de obra, a curva da possibilidade de produção, na verdade, é uma reta. E agora você tem uma curva. Portanto, essa curva ela tem, digamos assim, uma barriga, né? Para ser bem genérico, o que possibilita, ou seja, ela tem um ângulo diferente, porque justamente você adicionou outros fatores de produção e, portanto, as relações de produção elas não são tão diretas, porque não dependem de apenas um fator de produção, mas de outros fatores de produção. A curvatura de PP reflete os rendimentos decrescentes para a mão de obra em cada setor. Estes rendimentos decrescentes são a diferença crucial entre o modelo de fatores específicos e o modelo ricardiano. Observe que, quando traçamos PP, podemos desviar a mão de obra do alimento para o setor de tecidos. Se desviamos um homem-hora de mão de obra de alimentos para tecido, no entanto, essa entrada extra aumentará a produção no setor pelo produto marginal da mão de obra do tecido, que seria MPL de tecido. Então veja, voltando aqui, observe que quando traçamos PP, podemos desviar a mão de obra do alimento para o setor de tecidos. Se desviarmos um homem-hora de mão de obra de alimentos para tecido, essa entrada extra aumenta a produção no setor pelo produto marginal da mão de obra no tecido, MPLT. Portanto, para aumentar a produção de tecido em uma unidade, temos de aumentar a entrada em 1 dividido pelo produto marginal da mão de obra de tecido, horas aqui, né? Entretanto, cada entrada de unidade de mão de obra deslocada da produção de alimentos reduzirá a produção no setor pelo produto marginal da mão de obra de alimentos, MPL, ou seja, produto marginal da mão de obra de alimentos. Então, claro que à medida que eu saco um trabalhador de tecido e levo para alimentos, esse aqui vai aumentar o produto marginal de alimentos, e esse vai perder o produto marginal de menos um trabalhador. Então, menos um trabalhador, mais um trabalhador. Lembrando, portanto, que quando eu desloco, eu adiciono o produto marginal da mão de obra de um e diminuo o produto marginal da mão de obra do outro. Então, para aumentar a produção de tecido em uma unidade, a economia deve reduzir a produção de alimentos e aí a relação aqui, MPLA dividido por MPLT, unidades. A inclinação de PP, que mede o custo de oportunidade de tecidos em termos de alimento, ou seja, o número de unidades de alimentos produzidas que deve ser sacrificado para aumentar a produção de tecido em uma unidade e vice-versa, é, portanto, aquilo que vai definir a inclinação da curva de possibilidade de produção, que nesse caso vai ser menos MPL dividido por MPLT.
Essas discussões sobre inclinação, também é importante que você tenha já passado por algum tipo de capítulo, de curso ou de aula em que você vai compreender esses conceitos básicos de economia, principalmente, por exemplo, no manual de introdução à economia. Então veja, essa inclinação aqui, ela é o reflexo, portanto, dessa relação entre o produto marginal que esse trabalhador adicional dá para um produto e tira do outro produto. Vai revelar a inclinação. Portanto, quando eu saco um produto de um lado ou um trabalhador de um lado para o outro, esse trabalhador ele vai ter efeitos diferentes sobre as produções desses produtos. Ou seja, de um lado você vai ter um decréscimo da produção em um, que vai ter um determinado tipo de efeito, e no outro você vai ter um outro produto marginal diferente. Então, não existe uma relação direta entre aumentar um e diminuir outro, a não ser lá no modelo ricardiano. Portanto, às vezes, em uma determinada economia, você tem um limite também de deslocamento de trabalhadores de um lado para o outro, porque às vezes não vale a pena esse deslocamento, como a gente já viu, porque em algumas vezes você tem o fato de você lidar com as leis dos rendimentos decrescentes. Nós podemos agora entender por que PP, portanto, tem o formato arqueado característico, tem uma barriga ali, né? Então, assim, ou seja, ele tem uma inclinação negativa, portanto, aumentar a produção, como você tem recursos limitados na economia, para você aumentar o produto de um, você tem que diminuir o produto do outro. Então, a curva de possibilidade de produção dessa economia hipotética e simplificada tem, portanto, um formato arqueado característico, nesse caso, de inclinação negativa. Então, veja lá, ó, conforme passamos de 1 para 3, então, veja, a quantidade de trabalhadores de tecido sobe e a quantidade de trabalhadores em alimentos cai. Então, um sobe, outro cai. Vimos na figura 4.2, no entanto, que conforme a quantidade de trabalhadores em tecido aumenta, o produto marginal da mão de obra em tecido também cai. Então, é a lei dos rendimentos decrescentes. Correspondentemente, quando a quantidade de trabalhadores em alimento cai, aumenta o produto marginal da mão de obra para alimentos. Então, veja como você tem os efeitos contrários acontecendo. Mais uma vez, se não estiver compreendendo, volta, assiste quantas vezes quiser. Então, a gente viu o efeito dos rendimentos decrescentes. Então, à medida que eu aumento a quantidade de trabalhadores para produzir tecido, o produto marginal dele cai lá na figura 4.1 e 4.2. Portanto, significa que se eu aumento a quantidade de trabalhadores de tecido, portanto, desloco o trabalhador de alimento para produzir tecido, o produto marginal da mão de obra de tecido cai. E como eu diminuir a quantidade de trabalhadores em alimento, tem menos trabalhadores produzindo alimento, o produto marginal da mão de obra de alimentos aumenta. Então veja como enfim, teoricamente complexo esse movimento entre setores. Cada vez mais, mão de obra é movida para o setor de tecidos. Cada unidade adicional de mão de obra torna-se menos valiosa no setor de tecido e mais valiosa no setor alimentício. Então, à medida que você vai deslocando trabalhadores de um setor para outro, você vai diminuindo a importância de mais trabalhadores num determinado setor e vai transformando cada vez mais valioso o trabalho de determinada mão de obra em um determinado setor. Nesse caso, veja, a mão de obra vai começando a ficar valiosa no setor de alimento. Então, o custo de oportunidade, produção inevitável de alimentos, de cada unidade adicional de tecido aumenta. E o PP, assim, fica mais acentuado à medida que avançamos muito para a direita. Então, só voltando aqui. Então, à medida que a gente avança para a direita, veja como você vai refletindo esse determinado custo de oportunidade. Mostramos como a produção é determinada levando em conta a alocação de mão de obra. O próximo passo, então, nessa outra subseção, é perguntar como uma economia de mercado determina como deve ser a alocação de mão de obra. Então, vamos lá.